Iniciamos a gravação. Esta noite nós estamos recebendo o poeta e escritor Juliano Osga, que vai apresentar para a gente uma oficina, né, o que seria o início de uma oficina sobre como publicar um livro impresso e ou digital. Algum dos alunos gostaria de apresentar o Juliano? De falar a sua mini bio, Juliano? Vamos ver aqui. Alguns alunos. Eu mesmo, Guilmar, ou algum aluno? Desculpa. Normalmente, a gente tem um aluno que apresenta você, mas você se apresentou como gaúcho, missioneiro de alma, mineiro de coração, ambos os dois contados do sul, do Rio Grande do Sul e Minas Gerais, irmanados pela liberdade, igualdade e humanidade. Não é isso? Se você quiser falar mais alguma coisa, Juliano, pode falar. Eu que agradeço, Guilmar, aos alunos do IFAC. Fala para a gente quantos livros você já publicou. 14 livros, com traduções uma tradução para o grego, outra tradução para o espanhol, outra tradução para o inglês. E dentro dessas obras, algumas são de filosofia, história da música, filosofia da música, história de Minas Gerais, livros especificamente sobre Cachoeira do Campo, sobre o prédio antigo aqui, no caso, prédio Dom Bosco, que antigamente era uma das primeiras obras coloniais em Cachoeira do Campo, 1775, e obras de terceiros, como um livro sobre direito de precedentes, um livro sobre artesanato de pedra-sabão, da minha esposa, tem outro livro sobre a história dos judeus de Itaara, na região de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, provenientes da Ucrânia, que é hoje a Ucrânia, no caso, e por aí vai, um livro de um senhor de Itabirito, que, por coincidência, o autor do hino do Rio Grande do Sul, ele era de Ouro Preto, Guilmar. Joaquim José de Mendanha, ele compôs o hino do Rio Grande do Sul em 1838, ele nasceu em Itaubira do Campo, distrito colonial de Ouro Preto, que hoje é Itabira. Que interessante, eu não sabia disso. E foi parar no Rio Grande, a obra dele. Ele foi em 1838 para lá como maestro e ficou na guerra da Farroupilha, Revolução Farroupilha, ele foi preso e o pessoal do Exército Farroupilha viu a grande maestria dele como musicista e pediu para ele compor a composição que até hoje é tocada, a parte sonora é o mesmo hino do Joaquim José de Mendanha, que é de Ouro Preto, que o hino do Rio Grande do Sul toca até hoje. A letra houve algumas modificações, mas a parte musical, instrumental, é de um ouro-pretano, e hoje eu dou aula em Itabirito, numa escola. Coincidências da vida. Que ótimo, que ótimo. Você está se encontrando, então, com esse senhor ilustre aí, de alguma maneira, né? Que fez o hino do Rio Grande. Querido Juliano, então, eu acho que você pode começar a fazer a exposição sobre o seu tema, né? Os alunos que queiram perguntar devem levantar as mãos, tá? Podem perguntar enquanto o Juliano estiver fazendo a apresentação, mas devem levantar as mãozinhas para ele saber que vocês estão querendo perguntar, tá? Então é isso, queridos. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Juliano. Guilmar, você consegue aumentar um pouco?
Eu vou, para eu ficar em tela cheia, eu vou sair da visualização. Daí, se tiver alguma pergunta, você pode interromper no áudio, porque eu não vou conseguir ver com o PDF aberto assim, ó. Ah, certo. Aqui Tudo bem. ele tá naquele modo completo aqui, ó, modo tela cheia. Daí aqui eu não consigo ver o que a mãozinha ali. Então, daí se tiver alguma pergunta, interrupção, você Já podem interromper. Então, vocês pode ouviram, chamar né? Juliana está falando que vocês à vontade. podem interromper e perguntar, tá? Então, vamos lá. Pessoal, boa noite. Primeiramente, agradecer aqui a disponibilidade de vocês, da professora Gromar, do IFAC, e a oficina de hoje é para trazer uma parte técnica de como publicar livro impresso ou digital. Ela vai se basear no modelo do KDP Amazon, ou Kindle Direct Publish, que é a ferramenta que a Amazon proporciona para fazer a publicação de livros digitais e ou impressos. Ou seja, essa primeira parte da oficina, que eu tentei montar aqui, ela fica dentro de um laboratório de 10 passos da editora Aereret, que é honra direito, uma mistura de aere, honra em latim, e rete, direito do anglo-saxão oriental, já do lado escandinavo, de right, que vai vir depois copyright dos direitos autorais. Então, esses aqui são 10 passos básicos: pré-escrita, composição, avaliação, revisão, diagramação, edição, publicação, que é o caso aonde a gente entra aqui, divulgação, monetização e voltar para a parte de ensinar, que é trazer esse conhecimento através da oficina. E o capítulo 2 são as 3 etapas do KDP Amazon e-book, que KDP é a sigla de Kindle Direct Publish. Kindle é aquele dispositivo de leitura eletrônico da Amazon, e a publicação direta do Kindle, no caso, uma tradução livre, assim, só para uma analogia melhor. Alguns até já devem ter Kindle, sabe? Tem, pessoal, agora... Alguns dos alunos. Agora o Kindle está disponibilizando, se você tem o Kindle, o aparelho ou a conta, você consegue baixar o aplicativo para ler no celular. Você acessa o Kindle pelo celular para ler os livros. Você, às vezes, não precisa ter o aparelho. O dispositivo. Então, isso ajuda muito, porque, às vezes, a pessoa não tem como levar o aparelho para certos lugares, mas ela acessa a conta do Kindle no celular ou no computador. Ah, que ótimo. É bom saber. Eu tenho aqui, eu posso tentar abrir aqui para mostrar. Eu vou fechar o meu microfone para a gente ficar só com o seu áudio. Epa! Parou o compartilhamento. Não sei o que aconteceu com ele. Vamos ver se ele vai conseguir voltar. Laísa? Oi, conseguiu voltar, né, Juliano? Tinha parado. Juliano, você está sem som. Você está sem som. Ative o som, por favor. Você está sem som, não estamos ouvindo você. Agora sim, desculpa. Agora sim, isso. Guilmar. Então, retoma, por favor. Isso, aqui, ó, para mostrar para vocês. Aqui, ó, é o acesso do Kindle no computador. Vocês conseguem ver aí? Vocês estão vendo o compartilhamento? Sim, estamos. Aqui é o acesso leramazon.com Kindle Library. Aqui tem os livros, ó, como publicar um livro. Eu clico aqui. Esse livro que a gente está fazendo a oficina, ele está no Kindle como impresso e digital, tanto que aqui são 2 sobrecapas, ó. Como publicar livro impresso e digital, editado por Juliano Oz, 2023, e em verde, em roxo, uma sobrecapa digital, quase, em cima de uma impressa. Essa seria a intenção
das duas publicações. E aqui você tem o livro do mesmo jeito, ó. O livro pelo computador. Então, a pessoa pode acessar no computador e aqui está o livro completo, mas a oficina eu fiz um resumo, no caso, para não apresentar todo o livro, mas as pessoas podem acessar e baixar ele direto. No caso aqui, como a gente está trabalhando com a oficina, eu achei melhor trazer esse material aqui para vocês, no caso, que é o do... que está aqui na janela, aqui, ó. Deixa aqui, trazer de novo aqui. Perfeito, aqui. Pude compartilhar a tela, Juliana. Isso, que às vezes para ele não dar aquele efeito, Guilmar, só deixa eu parar aqui para ele não dar aquele efeito... Certo. De espelhamento infinito. Isto, aqui, ó. E agora eu vou voltar nesse outro que é melhor para visualizar no caso. Não sei se vocês... Você tem que maximizar. Tá, agora eu volto lá. Uhum. Tela cheia. Agora é só para explicar. Voltou? Sim. Perfeito. Então, aqui, ó, dentro da ferramenta do Amazon, a pessoa entrou no Amazon, na sua conta, no KDP Amazon, a pessoa acessa a conta. O que ela vai achar dentro? Ela vai achar 3 abas diferentes. A primeira aba são os detalhes do e-book Kindle. O que tem lá? Você vai completar idioma, no caso, título do livro subtítulo opcional, série do livro, número da edição é opcional, autor, voltando aqui, autor e colaborador principal, colaboradores, aqui nos colaboradores é interessante, Guilmar, pessoal, fotógrafo, prefácio, introdução, coautor, ilustrador, várias atividades você pode colocar nos colaboradores. Descrição, aqui é uma breve descrição do livro, tipo um resumo. Direitos de publicação, aqui é um tema importante. Se o livro é seu, direito de publicação pertence a você, você clica lá, possui os direitos de impressão, direitos autorais. Se o livro é um livro de domínio público, no caso, vocês conseguem ver esse livro aqui, Guilmar? Sim. Consegue? Esses livros aqui, eles estão com organização meu, Juliano, esse aqui também, mas ele é um livro que pressupõe um direito, no caso, domínio público, porque eles são materiais que já estão na Biblioteca Nacional como manuscritos, no caso, isso aqui, ó. Então, ele fica como domínio público, porque o livro não fui eu que escrevi isso aqui, ó. É uma edição, uma organização para trazer para o público atual manuscritos com uma transliteração do português espanhol colonial de 1641, que são esses arquivos aqui no caso. Então, daí isso aqui já é domínio público. Por mais que a organização é minha, eu tento tomar essa parte. A obra interna não é minha. Esse aqui também. Isso aqui são facsímiles, manuscritos à mão, também de autores que a gente deixa em domínio público, mesmo fazendo, no caso, Juliano, organização. Então, isso aqui a gente consegue especificar na hora de fazer os direitos de publicação. Público principal, essa aqui, no caso, para imagens ou títulos sexualmente explícitos, tem essa categoria, você consegue deixar bem claro para até idade do público, no caso, por anos, idade de leitura aqui, você pode colocar 10, 15, 12, 18 anos, e certos livros, se você publicar, dependendo na Amazon.com, Estados Unidos,
ele pressupõe e ele cobra a obrigatoriedade de material infantil ter a data específica. Meu material não é para público infantil, perfeito. Qual idade limite? Ah, não tem idade. Não, tem que colocar lá 9, 12, 15 anos. Uma data tem que colocar, porque ele restringe muito bem, até para a questão dos pais manter alguma uma liberdade de escolha também do material e saber o que está comprando sem saber o material. Tipo, eu não sei o material que está aí, mas pela descrição quase completa, eu consigo ter uma noção da data limite para leitura. Então, isso aí lá nos Estados Unidos é levado muito a sério, e a gente, quando publica isso aqui no Brasil, pelo KDP Amazon, a gente responde, Guiomar, isso que é importante deixar claro, a gente responde os direitos autorais internacional. A pessoa pode falar, mas eu estou no Brasil. Ok, você está no Brasil, mas você responde juridicamente, penalmente, a questões de direito autoral, de idade de leitura, assim, para crianças, você responde dentro do comércio internacional, entre partes, KDP Amazon, Estados Unidos, você, escritor Brasil. Você não se restringe à lei do Brasil, porque certas leis no Brasil, elas não têm validade internacional, mesmo o Brasil aceitando, elas não têm validade internacional por questões jurídicas do Brasil. Então, eles não optam pela lei particular do local, eles optam pela lei internacional, que daí a gente tem que se adequar, e não ele se adequar a cada lei, porque daí para um país pode valer, para o outro não. Já não vai funcionar no direito internacional essas questões. Então, isso aí é uma coisa que é bom ficar bem claro. A partir do momento que a gente é autor do KDP Amazon, Brasil ou .com Estados Unidos, depende da plataforma que você usar, você, quando faz um livro impresso, geralmente você faz no .com Estados Unidos por causa da impressão. Então, isso que é uma coisa que é importante falar, Guiomar, desculpe demorar isso aqui. Esses livros, a impressão dele pela KDP Amazon, eles são livros impressos, no caso, esse aqui é Colômbia, Califórnia do Sul. Então, quando é impresso, ele vai pelo Amazon.com, por causa que a impressora, se eu não me engano, é uma Cameron, do tamanho quase um pavilhão de 100 metros, onde estão essas impressoras em cada distrito, se você botar na internet impressora Cameron KDP Amazon, você não encontra quase nenhum vídeo, porque é um sistema tão grande assim, é um pavilhão onde a impressão do livro, entre várias pessoas trabalhando, o pessoal não consegue nem publicar imagens por questão de direito autoral, questão de proteção de propriedade industrial, você quase não consegue achar, Guiomar. Eu já tentei, um amigo meu, o senhor Paulo Lemos, da editora Alegrafar, me falou, Juliano, é muito interessante como que eles fazem esses livros. Tentei procurar na internet, você quase não acha imagens do centro de publicação impressa da Amazon, no caso, nos Estados Unidos. Nos outros países, eu não sei. E quando você faz o livro impresso, você faz geralmente no Amazon.com, Estados Unidos. Quando você faz o livro e-book, você faz no .com.br Brasil. Não tem problema, você consegue fazer e-book só no .com.br Brasil sem problema nenhum. Então, essa parte aqui é interessante falar. E esse aqui, no caso aqui, a loja principal, entra o caso, quando você vai fazer o livro impresso, geralmente é Amazon.com Estados Unidos. Quando é e-book, livro eletrônico, você pode escolher loja principal, amazon.com.br Brasil, que é a sua sede, até por questão de recebimento dos royalties. No caso aqui, o livro, loja principal, você escolhe Brasil, que é o mais indicado para a gente que está no Brasil.
Categorias. No caso das categorias, aqui você pode escolher até 3 categorias, entre várias, Guiomar. São várias categorias, tem históricas, a gama assim, é muito grande, e subdivisões internas também. É quase uma classificação que a gente vê no Lattes, quase. É bem completa, assim, você consegue abarcar uma gama desde mangá, esses livros de ilustrações, até questões de materiais didáticos, gráficos, técnicos, você consegue isso aí. Palavras-chave. Aqui, no caso, é para aquela busca simples de livros de fantasia medievais, históricos, folclore. Isso aqui isso aqui é bem livre aqui. A pessoa pode colocar palavras principais, no caso do título do livro, se ela quiser. Opção de publicação. No caso aqui, você pode disponibilizar o livro Meu E-book Kindle para pré-venda, se você quer fazer um pré-lançamento, no caso. Ou você já disponibiliza na data que você efetiva a publicação. Você efetivou hoje, dia 31 de março, você pode já deixar a publicação a partir de hoje. Agora aqui entra a parte do conteúdo do e-book Kindle. Aqui é a segunda aba, o intermédio, que é sobre o manuscrito. Aqui você vai fazer o manuscrito, no caso, você vai subir, vai fazer o upload do manuscrito, e eles têm algumas recomendações. Quando você usa algum arquivo do tipo KPF, é uma variação do PDF, e tem outros. Você pode usar o word.doc, x.doc, RTF. Então, você consegue essa gama. Eu indico usar o PDF, porque quando você sobe o livro em Word, ele desconfigura a visualização no Kindle. Todos esses espaços, pessoal, Guiomar, que tem espaçamento de caracteres vazios, ele suprime. Ele puxa, então, de um parágrafo para o outro aqui. Ele corrige o espaçamento automaticamente. Só que ele corrige de tudo, Guiomar. Não só de parágrafo. Então, ele quase que comprime todo o espaçamento. Visualmente, ele não fica bom. Eu já fiz testes, eu optei por usar, no caso aqui, vamos ver se eu consigo voltar, eu optei por usar o próprio PDF, para não, aquele que eu mostrei antes para vocês dentro do Kindle aqui, ele está em PDF, para não ter esse problema de desconfiguração, que ele fica muito, para a leitura, ele não é acessível. E como eu trabalho, Guiomar, não sei se vocês perceberam, espero que sim. Eu trabalho com meus livros há muitos anos, Guiomar. Você consegue ler ele quase uma distância de 1 metro, Guiomar, por causa da questão da acessibilidade. Quando você trabalha a proporção de letra, ótimo, e tamanho, meu público... E geralmente os escritores que eu trabalhava, Guiomar, pessoal, eram pessoas assim com 50, 60, 70, 80 anos. Um livro aqui que eu fiz para um senhor, esse aqui, ó, eles falavam, Juliano, a gente não consegue ler os livros que o pessoal publica. O porquê? A letra é muito pequena. E eu fui perceber, eu comecei, tipo aqui, ó, esse aqui, ó, o último que eu fiz para ele, a versão atual, ele fica desse tamanho, ó. Você consegue ler ele de longe. Então, eu optei por fazer isso para mim também, tanto que eu estou de óculos aqui de descanso, porque começa a afetar os olhos, não por necessidade de grau, por necessidade de cansar a visão. Então, aqui são livros
que você consegue, não sei se vai conseguir ver aqui, a diferença de papel. Esse aqui é um papel creme, um papel soft, amarelado. Ele dá uma baixa reflexão da luz, diferente de você pegar um livro com papel branco. Vocês conseguem pegar aqui um pouco o reflexo do livro? Esse aqui é papel branco. Esse aqui afeta menos a visão, você consegue ver o espaçamento das letras com o tipo de letra. Então, enquanto uma pesquisa grande assim, eu fui optando por certas letras, Guiomar, que não diminui a visibilidade e não força. Garamond, Baskerville, tem algumas letras específicas, em cada livro eu vou usando, e ela fecha bem, porque as pessoas já chegaram ao ponto de me falar assim, Juliano, eu consigo botar seu livro uma distância de mais de um braço, e eu consigo ler seu livro. Isso aí é muito bom, porque hoje, diante de tanta tecnologia, a gente não pensar em acessibilidade é quase que uma tortura para quem tem limitações, e eu tenho amigos assim pessoais que são exemplos disso aí, então E a idade chega para todo mundo, né? A gente começa a enxergar pior mesmo. Não, isso aí é uma limitação geral e vai ser comum isso aí. Então, a gente podendo diminuir essa limitação para as pessoas é muito bom. Aqui no caso manuscrito, eu indico subir para o e-book o próprio PDF, para não ter esse problema de desconfiguração. No caso aqui embaixo, aqui, o upload do manuscrito, aqui você faz um upload ali, ele carrega e ele vai colocar informações para você, no caso, índice ausente, corretor ortográfico, não há erros de ortografia, capa do e-book Kindle, no caso você pode subir uma capa, criar uma capa dentro do próprio aplicativo. Aqui no caso para o aplicativo mesmo pode sugerir capas para você, não é? Também você tem a escolha de pegar um modelo de capa. Esses aqui são modelos, esse aqui são modelos, ó, com a faixa em cima. Você sobe, no caso, quando eu fiz, o modelo é esse aqui, com a capa, com a faixa em cima, e esse mapa aqui é o que coloquei, ó, em alta resolução, você consegue subir o mapa. Então, cada livro aqui tem um modelo. Esse aqui, capa inteira, com foto inteira. Esse aqui já é uma foto completa, que eu tiro, no caso, a formatação padrão. Esse aqui também é outro com foto completa. Então, você consegue usar esses modelos ou criar a partir de fotos. Esse aqui são fotos também. Então, você consegue fazer livros ou com os modelos, ou, no caso aqui, essa foto aqui, você preenche só o título, autor, organização, no caso. Aqui pode fazer atrás também. Pode colocar logo ou só a foto. Então, isso aí é bem amplo. Dentro da área de capas, tem 7 modelos, ou você escolhe o modelo vazio para você preencher com foto sua e preencher ali as letras com os nomes. Então, é bem variado. E outra coisa interessante, Guiomar, aqui, quando você sobe a capa, sobe o miolo do livro, o manuscrito, ele pede se esse conteúdo foi gerado por inteligência artificial, você pode colocar sim ou não. Ou seja, você usou ferramentas de inteligência artificial para criar textos, imagens ou traduções em seu livro, isso aí você pode colocar por questão até de direito autoral, que tem esse problema do direito autoral atualmente de inteligência artificial. É bem complexo, Guiomar. Pessoal, é interessante estudar, quem estuda direito, estudar direito autoral, porque quando a gente procura saber de direito autoral para propriedade artística, livros, a gente não consegue
encontrar pessoas especializadas em direito autoral para você fazer perguntas de livros. Você, quando aprende assim na Amazon, você tem que baixar os tutoriais, ler as diretrizes para aprender indiretamente a lei internacional de direito autoral que é aplicado sobre a Amazon e eles aplicam nos autores. Por quê? A gente, às vezes, Guilmar, eu já tive questões assim de ter que ligar para o meu irmão, que é advogado, que publicou um livro de precedentes, e ele falar, Juliano, você vai encontrar especialistas em direito autoral de livro dentro do direito nos grandes centros. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre. Ele mora em Manaus. Ele falou, poucas pessoas dominam esse ramo de direito autoral de livro, porque hoje ele se tornou internacional por causa do direito comercial das obras. Então, é muito interessante essa parte. E dentro dessa parte de inteligência artificial, a Amazon consegue fazer essas derivações, essas especificações, no caso, se você usou um direito autoral de inteligência artificial para criar uma capa de um livro, no caso. Aqui depois você vai para a pré-visualização do e-book Kindle, que ele é obrigatório você fazer a pré-visualização para ver se ficou esquadrinhado, tudo certo. Lá embaixo você tem o ISBN do e-book Kindle, que eu indico colocar no caso, e ISBN ele fala que é opcional. O ISBN a gente solicita a Câmara Brasileira do Livro, não é isso? Isto, Juliano? hoje, Guilmar, atualmente, desde 2022, se eu não me engano, passou o direito de ISBN para a Câmara Brasileira do Livro. Ela desvinculou da Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional ficou como depósito legal das obras. Uhum. Mas quem gerencia desde 2022, 2023, se não me engano, é a Câmara Brasileira do Livro, porque ao mesmo tempo que barateou os serviços, você consegue fazer hoje pela CBL uma ficha catalográfica numa média, se você for editor associado, você consegue fazer por R$32, se eu não me engano. E se você não é associado, o valor eu acho que é 65, se eu não me engano, ou mais ou menos, tem os valores. Você pede a eles a ficha catalográfica no mesmo momento em que pede o ISBN, Juliano? No que? No Câmara Brasileira ou no... Na Câmara Brasileira do Livro. Na Câmara Brasileira do Livro, você pode pedir ao mesmo tempo. Daí você tem a opção de ser associado ou não associado. Só que, como eu não sou associado, eu prefiro pagar para assessorias, fazer o pedido, porque ele se torna mais barato para quem é associado. Eu pedi um SBN, ficha catalográfica, às vezes pagar R$48, do que eu fazer direto no cadastro que eu tenho do CBL, mas eu não sou associado. Daí, para mim, o preço, se eu não me engano, é R$65, se eu não estou enganado. Para quem não é associado, para mim é mais caro fazer na CBL. No caso, eu faço, se eu tenho que fazer um livro impresso, eu faço o pedido, um exemplo aqui, esse aqui, Lumos Assessoria Editorial, que eu já trabalho 3, 4 anos, que tem uma bibliotecária que faz a ficha catalográfica, ISBN, código de barras, por um valor menor, porque ela é associada no caso. Alunos, assessoria, editorial associada. No caso do Amazon, o que é interessante é que você consegue fazer no próprio site da Amazon o ISBN, a ficha catalográfica, no caso, não tem a ficha catalográfica no site da Amazon. Você pode fazer ele para um e-book e colocar dentro do miolo do PDF, que você vai subir como manuscrito. Tecnicamente, Guilmar, essa parte aqui que a gente vê, todo esse
todo esse cadastro aqui que você faz, isso aí já é uma ficha catalográfica, mas num modelo diferente. Porque se você puxar aqui, você tem que colocar todas essas informações aqui, ó, idioma, título, tudo isso aqui, você também preenche quando faz a ficha catalográfica na CBL, na Lumos Assessoria Editorial, você faz isso aí. Só que ele não aparece por completo na ficha catalográfica todas essas informações. A ficha catalográfica vai aparecer assim, ó, resumido. As informações aqui resumidas. Só que você consegue botar muito mais informações dentro do sistema, igual quando você está fazendo aqui na Amazon. Ela só suprime para ficha catalográfica, mas no registro, se você puxar o registro do ISBN do seu livro, você consegue 2, 3, 4 páginas com várias informações que você pode, editor, ilustrador, você consegue colocar tudo isso. A Amazon faz isso no cadastro, mas ele não gera ficha catalográfica dentro do livro, dentro do miolo, no caso. Então, quando você faz um e-book, geralmente eu indico a pessoa... Aí, como é que você faz? Você já envia o PDF do livro com a ficha catalográfica já inserida no PDF? Isto, porque quando a gente faz o livro impresso, você pode fazer a ficha catalográfica dele e já mandar junto no e-book. O próprio PDF do e-book, você sobe com a própria ficha catalográfica. Então, você pode fazer ele... Deixa eu ver se eu acho aqui. Você pode fazer ele na entrada dele, no próprio PDF, colocar a ficha catalográfica. Alguns livros antigos, pessoal, eles não têm... Você vê um modelo diferente. Aqui, ó, esse aqui está bem claro. Ó. Esse aqui é impresso, mas você pode colocar o miolo do livro no e-book, em PDF, com a ficha catalográfica, mas daí você tem que especificar, porque o ISBN para e-book é diferente do ISBN para o impresso. Na hora de você fazer o cadastro, pedir o livro na CBL ou em qualquer outra empresa de assessoria, você vai colocar lá o seu livro impresso ou digital, ou ambos. Às vezes você consegue tirar para ambos. Você especifica, não, eu quero um ISBN só para livro digital. Então, lá você vai colocar material eletrônico PDF. O seu ISBN que vai no miolo do PDF, ficha catalográfica, ele é para um livro digital. Você pode fazer 2. A questão é que aqui na Amazon, ele dá opcional, no caso aqui, vamos voltar aqui, ó, onde que está opcional aqui, para o ISBN, deixa eu ver onde que está aqui. Ele deixa opcional para a pessoa colocar ou não. A questão pro e-book. Eu sugiro que a pessoa faça o ISBN, tanto para o e-book e principalmente pro impresso. A questão é que quando você faz na Amazon, o impresso, a própria Amazon gera o ISBN também, nesse padrão aqui, ó. Esse livro aqui, um exemplo aqui, ó, primeira edição, ISBN 97865. Está aqui, ó, é o mesmo que está aqui, ó. Certo. Você Juliano, você pode disponibilizar o contato da Lumos, que faz ISBN para você, para os nossos alunos? Tem aqui, ó. Você me manda por WhatsApp, caso eles queiram, né, entrar em contato. Não, mas está aí no seu livro, está mencionado. Isto aqui, se você colocar na internet, aqui, ó, Lumos Assessoria Digital. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para você, aqui, ó. Apresentação, outra coisa aqui, ó. Aqui, ó. Consegue ver aí? Aqui, ó. Lumos Assessoria Editorial.
Conseguiu ver? Consegui ver. São eles que fazem, então, o Isso. ISBN para você. Esse Ótimo. aqui a pessoa faz, eu já tive que fazer alterações assim, ó, Guilmar, em questão de 4 horas, 5 horas, alteração de dados assim, eles conseguem fazer, hoje em dia a CBL é 12 a 24 horas, você já tem todos os cadastros que precisa. Excelente, excelente. Voltando lá, desculpa aí. Quando você faz isso, você tem essa opção. Ou você faz o SBN pelo Brasil, ficha catalográfica, ou você faz dentro do sistema da Amazon, que ele também disponibiliza. Você não tem a ficha catalográfica, o ISBN de um livro, vou pegar exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui, o ISBN dele, ele é o ISBN gerado pela própria Amazon. Porque daí lá você coloca, já tem um SBN, você bota o número do SBN que você pediu, no caso aqui, na Lumos Assessoria Digital, você coloca lá, o número aqui. Se você não tem, você pode fazer o ISBN, o código de barras, pelo próprio sistema da Amazon. Ele contém, do mesmo jeito, 13 dígitos, ou 9, dependendo do padrão. Ele possui 3 tipos de ISBN, porque cada país, cada região do globo, uns adotam 9, outros 10, e tem esse aqui que é o padronizado de 13. Ele consegue gerar os 3 tipos, depende do país que você vai disponibilizar o e-book. Quando você disponibiliza o e-book na .com.br, E a Amazon faz isso gratuitamente, não é? Então, qual é a vantagem de fazer com a CBL? Por que fazer com a CBL? No caso, o ISBN, Sim, sim. se você tem um grande número de publicações e você se associa, para você é vantagem. Você é editor, editora. Mas para um escritor, a média, se eu não me engano, não quero falar coisa errada, se eu não me engano, a média é 200 reais, 250, 230, a mensalidade para você ser filiado, associado na CBL. Um autor que começa do zero, ele não tem como pagar, mesmo com uma editora que só trabalha para formalizar o meu trabalho e não tem giro de dinheiro, de caixa, tipo, eu não tenho renda de livros. A editora é para registrar os meus livros. Eu não tenho como pagar 230 por mês para ter um acesso a um serviço que eu posso fazer mais barato por uma pessoa terceirizada que trabalha diretamente com isso, porque eu não vou ter não vai ter entrada para mim com esse dinheiro de um autor iniciante. Um autor iniciante pagar 230 para se associar com um editor como o MEI na CBL, ele vai ter que ganhar muito dinheiro para ter esse retorno, para poder pagar, para ter um desconto que, para 2 livros por mês, uma pessoa publicar um livro por mês é muito, ela vai ter um desconto talvez de 15 reais para pagar 200. Isso aí vale a pena para grandes editoras que têm um fluxo muito grande, que publicam 10, 15, 20, 30 livros por mês e tem esses descontos. Para quem publica do zero, a Amazon faz isso de um jeito que até meio... Não é problemático falar, Guilmar, pessoal. As grandes editoras, os grandes conglomerados de livrarias editoras, você não vai ver a discussão no Brasil, Guilmar e alunos, é só vocês entrarem e pegar a lei do livro do Brasil de 2022-23, que foi muito mal interpretada, estudada, porque as grandes editoras conglomerados, que agora estão entrando na Amazon, porque senão eles perderiam mercado e público durante a pandemia,
O Brasil foi um dos maiores públicos da Amazon de compra de e-book internacional, ou seja, o Brasil lê, o brasileiro lê, mesmo dizendo que não lê, para ser considerado um dos maiores consumidores de e-book da Amazon mundialmente. Porque você tem um acesso à leitura do jeito que você pode pagar num e-book mais barato. Só que a lei do livro no Brasil, você não vê discussão por quê, Guilmar. E vocês que estão numa universidade pública, federal, têm que entender. Para quem beneficia isso? Para o autor, sim. Para as grandes editoras, não. Para as livrarias, não. Você não vai ver as pessoas falarem sobre isso, porque o mesmo padrão da lei do livro, que foi estabelecida na última lei, se eu não me engano, 2022-23, ela coloca um mínimo e um máximo para cada livro. Por quê? No padrão da lei do livro Argentina, da lei do livro Espanha, Bélgica, Alemanha, vários países, eles viram que você tem que ter um mínimo e um máximo de preço do livro, porque daí o livro que fica famoso, você chega a pagar R$150 num livro, 200. Hoje tem livros que você paga 500, 700. Eu já vi livro de fotografia das reduções jesuíticas na América do Sul, pela Harvard University, da editora, você paga R$850 num livro. Então, são livros, não desmereço, totalmente válido o trabalho, só que é para um público que você não vai conseguir uma margem de leitores com um preço alto. Então, essa limitação da lei do livro foi pouco estudada, não foi muito debatida, porque ele não interessa ao leitor escritor. Por quê? Quando você trabalha com a Amazon, você consegue ganhar de 35% a 70% de direito autoral de royalties depositado na sua conta do seu trabalho. Quando você trabalha com outras editoras, que não tira o mérito, porque tem toda uma gama de pessoas trabalhando, a porcentagem de direito autoral para um escritor, você, Guilmar, sabe muito bem, eu não vivo de livro e não conseguiria viver. Você ganha 10%. Acho que pouquíssimos autores conseguem viver de livro. Recebe 10%, 10%. Né? Daí você chega na Amazon e vê que você ganha. Vê, porque eu já vi, eu já ganhei. Eu vendi, eu não vendo muitos livros, não, por ano passado, se eu contar todos os royalties do ano passado, deu R$182 durante um ano. Você dizer que você sobrevive de livro ganhando por ano R$182, dá uma média, não dá R$15 por mês, eu acho, não sei nem a conta direito. Você não pode nem dizer que vive, você não paga por R$15, você não paga nem a internet de casa, nem internet no celular. Então, você vai ver que você vende e-book impresso, você consegue de 35% a 70% você recebe do preço de capa. Preço de capa impresso ou e-book. E o que fica de fora aí? Geralmente esses 30%, 40%, 45%, eles ficam com a Amazon por causa da distribuição. Você vê esses livros, você recebe ele pela DHL, que é a Courrier Alemã Internacional. Em 20 dias chega na sua casa, em qualquer lugar. Se não chega pela DHL, eles transferem pelos Correios, ou seja, não tem como uma pessoa não receber. Eu já mandei livros para um senhor que escreveu o prefácio desse livro aqui. Ele escreveu o prefácio do livro e ele pediu, quero 2, Juliano. Só que ele mora numa fazenda no Rio Grande do Sul, no fundo da grota. Ele teve que ir buscar
nos Correios só por uma questão de caixa postal. Mas se mandasse lá para o interior, eles entregam. A questão é assim, ó, por que a Amazon consegue fazer isso aí? Porque você vê que a Amazon hoje, ela nasceu, o Jeff Bezos, ele nasceu, ele era nada mais nada menos uma pessoa apaixonada por livro, que ele começou vendendo uma espécie de varejo de livros. Se você pegar a Amazon, que iniciou em 1996, se eu não me engano, em Seattle, ele começou como um varejista de livro. E hoje você vê a Amazon como uma empresa internacional global, vendendo livros, imprimindo livros, pagando royalties de 35% a 70% para os escritores, porque daí você vê que vários escritores que antes não tinham acesso a editoras, você vê publicando hoje no Brasil, desde a pandemia, sendo quase um dos países que mais publicou livros e-book durante a pandemia foi o Brasil. Passa da faixa de milhões de títulos publicados. Ou seja, isso aí demonstra que o Brasil possui um público de leitura, escritor, só que o que você percebe ao mesmo tempo? Isso aí é uma questão externa. É uma empresa internacional que soube olhar uma carência de vários mercados internacionais que a gente não pode falar em trust, em conglomerados, porque ele se tornou um conglomerado que as pessoas, grandes editores, livrarias, não querem ouvir falar e não comentam nada que vincule lei do livro, autor, escritor e Amazon. Por quê? Porque ele tirou o meio-campo da jogada. Tirou o quê? Editoras e livrarias. Você escreve, você publica, você edita, Amazon vende, entrega onde você quiser. Qual que é a diferença disso? Você pode diminuir o preço do seu livro, porque você não tem, no 100% do preço do livro, você não vai ter 35 de editora e você não vai ter 40 de livraria. De um livro de R$100, às vezes de capa, às vezes R$40 é para livraria, 35 para a editora, para pagar todos os funcionários justamente, porque é revisor, é editor, é diagramador, é capista, é tradutor. Isso aí, proporcionalmente, a editora deveria, talvez, ter um custo maior do 100%, porque ele tem quase de 5 a 10 funções para fazer o livro. Naquelas funções principais ali, dos 10 passos, avaliar, revisar, editar, publicar, divulgar, isso aí são quase 6 profissionais dentro de uma editora. Eles teriam uma proporção maior do que 25% a 35% de um valor de 100% da capa do livro. E a gente vê que é inverso, a livraria geralmente tem de 35%, 30%, 40%, 45% do valor de capa. É justo também, é um trabalho. 10%, 15% geralmente no Brasil fica com logística, envio por correio, Sedex. Hoje em dia os Correios possuem um trabalho que é impresso nacional, registro módico, que é a metade, 50% de desconto para envelopes lacrado com impresso nacional escrito. Impresso nacional, você deixa aberto e fala, é livro. Mostra, a pessoa olha que é livro, lacra ele e paga a metade do valor no território brasileiro por peso. Você manda um livro até 2 quilos, você pode enviar livros ou malotes até 2 quilos, no caso, por encomenda. Então, se você precisar mandar 10 livros num pacote de 2 quilos, você consegue mandar. Se você tiver que mandar livro... Uma pergunta, Juliano. São os livros que a Amazon imprime, dos quais você está falando,
Por exemplo, a Amazon imprime e já envia para quem você quer que ela envie? Sim, se você entrar no site da Amazon e comprar um livro, ele pede o endereço. Você quer mandar o endereço para sua casa, Guilmar, ou quer mandar para um amigo que comprou o seu livro lá, não sei, Argentina, Espanha? Você bota o endereço dele, com o CPF, tem que ter pelo menos algumas informações, CPF, endereço, para receber na hora pela DHL, que a DHL a pessoa tem que assinar. E geralmente tem que ser nominalmente da pessoa que vai assinar, que vai receber, ou você, dentro do site da DHL, coloca especificações de entrega para deixar para o vizinho, para o porteiro, mas tem que ter alguma identificação. Eles não conseguem deixar sem alguém assinar com um CPF um documento. Então, você pode comprar o seu livro, Guilmar. Eu comprei o livro Guilmar, o Aeroplano, na Amazon, mas quero mandar para a mãe do Juliano, lá em São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul. Você bota o endereço da minha mãe, o CPF dela, o livro vai direto para ela. Não passa por você, para você mandar. Eles mandam direto da impressão. Orlando, Flórida, você que é de Orlando, a impressão tem várias centrais nos Estados Unidos que fazem impressão. Eles mandam direto de Orlando, Colômbia, Califórnia do Sul, para o endereço da pessoa. E eu já mandei, já chegou, não tem problema. A questão é o quê? Nesses 30% do valor de capa de um livro da Amazon, fica para isso, para impressão, para logística, porque ele não vem solto assim, ele vem numa caixa, tudo. Então, toda essa logística fica nos 30% que o valor de capa de 100% vai cobrir. Ou seja, então, de 100% do seu livro que você faz na Amazon como e-book ou impresso, 35 a 70 é para o autor e 35 a 40, depende do modelo, é para a Amazon. Não tem um intermediário. Essa é uma das questões que você não vê divulgação desse serviço, e o Brasil, eu acho que ano passado, final do 2024, a Amazon até hoje não colocou uma máquina de impressão na América Latina. Já mandei pedidos várias vezes, porque para custear o valor da impressão e do frete. Porque muitas vezes o frete, o livro, a impressão dele, ele não é caro a impressão. O que se torna, às vezes, mais caro para você ter um livro é o frete. Só que deu o que a Amazon criou? Você faz o cadastro da Amazon e paga aquele Amazon Prime, Premium, R$ 15 por mês, você consegue o frete gratuito e o manuseio. Você paga só o livro. Você entra lá, eu quero o livro tal. Guilmar? Estou aqui. Tá, eu achei que tinha travado aqui, desculpa. Vamos dizer, a pessoa quer o livro normal, ela vai lá. Deixa eu ver se eu vou colocar aqui direto para mostrar para vocês como. Você coloca lá, vamos ver se aqui se a pessoa colocar Prime, aqui, ó. Você consegue ver o preço até do imposto que você paga, Guilmar. Depois dessa lei de taxação de produtos internacionais da Amazon e Shein, e não sei, sites internacionais, às vezes até o livro é taxado. Se o livro passar de $50, se eu não me engano, você vai pagar uma taxa na alfândega quando chegar, geralmente em Curitiba, você tem que pagar, ou às vezes é 1 centavo, depende do valor. Aqui o livro, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, dentro do próprio... Onde você está aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é interessante mostrar, Guilmar, porque... Aqui, ó.
Esse aqui é o livro da Patrícia, o que já estava aqui na tela aqui. Aqui, ó, você consegue ver aqui, Guilmar? Kindle. Você consegue colocar aqui ele, ó. Consegue ver? Vocês estão vendo a tela aí? Aqui, ó. Aqui você lê, ó. Aqui você vê um pouco o livro. Aqui você lê a amostra dele. Conseguimos ver. Desculpa, Isso. eu estava sem som aqui. Não, tranquilo. Aqui, ó. Aqui você tem ele. No caso aqui o livro, ó. Arte que inspira as mãos criadoras, sobre pedra, sabão, artesanato e ouro preto. Você tem um livro, tá aqui. Esse aqui é o e-book. Aí você vai aqui, o preço do e-book tá aqui, ó, Kindle. 0 para quem tem assinatura do Kindle ilimitado, ou 15 para comprar para quem não tem assinatura. Capa comum, ele já vai abrir outra aba, e daí aqui você tem os valores aqui, ó. Se você puxar aqui, capa comum é impresso. Aqui o valor dele está 486. Só que quando você coloca ele no Amazon Prime, aqui é o endereço, você pode botar o endereço no caso, enviar para Patrícia Ouro Preto tal. Ver todas as opções de compra. Aqui aparece outras opções de compra, com outros preços, compra internacional, porque a impressão dele é internacional. E daí, quando você compra aqui, deixa eu ver como é que faz aqui, ó. Tinha que tentar comprar para aparecer os valores aqui, ó. Opa. Se eu apertar aqui, eu tenho medo de comprar aqui sem querer. Aqui, ó. Aqui eu tenho um pedido, ó, que quando foi comprado, 22 de agosto, eu já não sei a senha o login. Não tem como entrar. E, Omar, esse aqui é o básico. Você consegue fazer, e antes de você fechar o pedido, você consegue ver esses valores. Eu queria entrar aqui eu não estou no meu... Você consegue ver esses valores... Para pedir o seu livro impresso, o procedimento é semelhante ao de comprar um livro, Juliano? Ou é um procedimento diferente? Não, se você tem a conta da Amazon, é você comprando dentro da Amazon. Tem gente que compra livro, CD, esmalte, não sei o que compra hoje em dia, tudo. Você só entra lá e coloca assim, ó. Deixa eu ver se eu abro aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui que é melhor, não adianta ficar falando. Aqui, ó. Aqui eu tô entrando na Amazon, no Amazon normal aqui, que eu abri o computador. E você vai lá, tem vários livros lá. Coloquei Juliano Oscar. Aparece todos esses livros aqui, ó. Aqui, ó. Daí a gente quer comprar o livro impresso, como publicar livro impresso ou digital, que é o livro da nossa oficina. Você vai lá, tem ele e-book, Kindle, ou tem capa comum. Capa comum, R$ 84,00. E você vê que está escrito embaixo, Prime. Entrega grátis, sexta-feira, 18 de abril. Se pedir dentro de 23 horas, ver detalhes. Quando você abre em ver detalhes, ele tem as políticas de envio aqui para promoção, que não é o caso. R$ 84,00 o valor. Deixa eu ver onde que está aqui, tarifa. Tributos, compra internacional, mais informações. Os produtos internacionais, vamos ver se ele abre aqui para mostrar. Vocês estão vendo essa tela aí? Estamos. Tá, aqui, ó. Daí aqui tem os tributos. Um pouquinho pequenininho, mas estamos. Espera aí, deixa eu aumentar, então. Aí. Daí aqui, ó. Compra internacional. Amazon, vendido por Amazon Estados Unidos. No caso, daí você, mais informações. Daí você clica aqui, ó, adicionar, comprar agora. Vou colocar um exemplo aqui, ó. Aqui vai aparecer os valores, ó. Para quem que é, Patrícia Souza, você, aqui, ó, selecionar documento, ou você coloca outro endereço.
ou pular por enquanto. Aqui, deixa eu ver se ele aparece aqui o valor. Ó. Ele abre geralmente à direita aqui, ó. Tá, vocês estão vendo aqui que no lado direito, embaixo do continuar amarelo, só tem total pedido 84? Porque não tem frete e manuseio no Amazon Prime, para quem paga 15, 20 reais, o frete e o manuseio, que geralmente depende do livro, às vezes é quase o preço do livro, ou metade, aqui ele é gratuito. Então, a pessoa só vai pagar R$84. Ela não tem o frete e o manuseio. Então, aqui a pessoa clica aqui, continua, ou altera aqui o endereço de entrega, em vez de ser Patrícia de Souza Osga, eu vou mandar para Guiomar de Gramont. Coloca o seu endereço aqui, Guiomar, e pelo menos um documento, RG, CPF, você pode pedir para a pessoa, e o método de pagamento, cada um paga no cartão, do jeito que acha melhor. E o que eu queria mostrar para vocês aqui, para voltar, é quando o livro ele não está no Prime. Então, aqui, para olhar um livro que não está no Prime, vamos parar de falar de mim, que é chato. Falar de você, Guiomar. Tá aqui. Guiomar. Tá vendo aqui, Guiomar? Palavras cruzadas. Sim. Aí, ó. Eu canso, fica falando eu mesmo. Obrigada, aqui, querido. Palavras cruzadas. Deitar o seu livro, capa comum, Kindle R$20 e capa comum 20. Só que daí aqui, eu vou clicar aqui, ó, outros usados aqui, ó, comprar agora. Como é Prime aqui, ó, tá vendo ali embaixo? Deixa eu aumentar de novo aqui, ó. Tá vendo ali embaixo frete e manuseio? R$8,50, o livro 24, total 33. Por que esse frete e manuseio? Porque esse livro, ele está no amazon.com.br e é um livro que foi impresso pela editora. Qual que é a editora, João? Rocco, pela Rocco. Aqui, ó. Editora Rocco. É esse aqui. Como ele foi impresso, não sei se vocês estão vendo aqui. Que bom que você tem ainda. Eu já li, porque aquela parte do Araguaia ali, que a gente pesquisa muito a história da Guerra do Paraguai, que foi muito cara para o Rio Grande do Sul, e você vê aqui no Araguaia o desenrolar da Guerra do Paraguai até hoje nas questões da guerrilha do seu livro no Araguaia. A pessoa fala, mas não tem ligação direta. Não tem ligação direta, talvez fatos, mas o local geográfico é o cerne quase da entrada do Paraguai na Guerra do Paraguai, foi por tentar entrar nesse centro nevrálgico do Brasil, que é a questão das águas do São Francisco, do Paraná, a foz dos rios da metade sul do Brasil que está nessa região. Tanto que lá tem a bacia hidrográfica, tudo, não vou lembrar de cabeça qual que é. Mas, porém, aqui, ó, Guilmar, por que esse é diferente? Porque esse livro seu, quando a pessoa compra, ele foi impresso aonde? São Bernardo do Campo, editora Rocco. Por isso que o frete e manuseio dele é um livro que vai vir do Brasil, vai ser postado na central da editora Rocco, o frete é R$8,50. Então, para vocês entenderem, esse livro da Guiomar, que está na Amazon, é um livro de uma editora Rocco, que foi impresso não na Flórida, igual os do Amazon, foi impresso com todo o mérito e excelente qualidade, São Bernardo do Campo. Intergraph Indústria Gráfica Eireli, para editora Rocco Limitada. Daí o preço de frete e manuseio é R$8,50, porque ele foi impresso no Brasil e vai ser mandado de São Paulo
para Minas Gerais. R$ 8,50 o valor do livro, R$ 24,90. R$ 33 você fecha o pedido. Tanto que está aqui, confirmar pedido. Então, eles fizeram isso aí para proporcionar que editoras também, com livros já impressos, esse livro não é impresso nos Estados Unidos, mas ele é vendido no site, no caso aqui, se eu não me engano, da editora Rocco, da escritora Summa Cum Laude, com todas as palmas, Guiomar de Grammont. Por quê? Ele é vendido quando são impressos pela KDP Amazon nas impressoras da KDP Amazon nos Estados Unidos, eles são livros que vêm, no exemplo, esse aqui foi impresso em Orlando. Ou seja, o frete dele vai ser mais caro se vir de Orlando. Só que se a pessoa for Prime, ela vai lá e pega o livro, o mesmo livro ali. Vocês estão vendo que é o mesmo livro aqui, pessoal? Música é o mesmo que está aqui na tela. Ela vai pagar como Prime R$ 108 num livro com 130 páginas, com partituras de música, no caso. Vamos ver se tem foto aqui. Tem fotos colorida, no caso. O miolo é preto e branco, mas... aqui... Isso tem... Quando a Amazon imprime seu livro, é sempre preto e branco, né? O miolo, né? Não, você pode escolher 3 tipos, Guiomar. Ah, é? Papel branco e letra preto e branco, papel creme e colorido, de papel prime, capa dura. Tem várias especificações para você fazer. Esse aqui, no caso, a pessoa clica aqui, mesmo jeito, ó. Vocês estão vendo aí? R$ 108, frete grátis. Chega dia 24, você só paga esse valor. Por quê? Para quem gosta de ler e quer, ou vou dizer, a pessoa tem um sebo, uma editora, se ela pagar R$ 20 para ser Prime, ela consegue os livros sem o frete. Você só está pagando o valor de capa, que é o valor do livro que a pessoa coloca baseado num cálculo de página, de tipo de papel, se é papel branco ou papel creme. Esse aqui, no caso, é um papel branco. Esse aqui é um papel creme. Esse aqui já é creme, amarelo. Tem livro aqui que é papel... Esse aqui é creme, tem uns que é colorido. O da Patrícia aqui, que... Ó, esse aqui é papel branco, mas colorido. Só que como são fotos grandes, esse aqui é o da Patrícia, minha esposa, ó. Já é fotos grandes. Esse livro foi impresso pela Amazon. Esse aqui foi impresso pela Amazon. Ah, que maravilha! Eu não sabia. Eu achava que a qualidade era sempre pior da impressão pela Amazon, Juliana. Então, eu estou agradavelmente surpresa. Não, é que lá na hora de fazer, Guiomar, você pode escolher standard, premium, econômico, cada um vai aumentar o preço ou diminuir. Daí você pode fazer teste. Tem uns que fica bom papel branco para fotografia, outros tem que ser papel premium. Esse aqui já é, olha só, ele já é totalmente só de fotografia. São 220 páginas de mapas e fotografias. Isso aqui levou 3 anos para fazer, Guiomar, e não acabou ainda. Isso aqui é só uma impressão da primeira, no caso da primeira edição, que vai ser finalizada agora em maio, através de um amigo em Portugal. Mas olha a resolução do mapa aqui, ó. Você consegue ver aí?
A resolução do Sim, mapa, excelente, ela vai, excelente. ela vai depender Sem problemas, Marina. Isso, ela vai depender da resolução do mapa que você colocar no livro. Esse aqui você consegue ler manuscrito, é um mapa manuscrito aqui, ó. São Nicolau, Piratini, São Miguel das Missões, São Luís, um mapa de 1756. Então, você consegue um padrão de qualidade para um livro. Isso aqui são 200 e... Deixa eu ver. Isso aqui são 300 páginas. Em tamanho A4, 21 por 29, colorido. Então, esse aqui já se torna mais caro, igual um livro que você faz no Brasil com fotografia, ele vai ser mais caro. Papel fotográfico, laminado com brilho, ele vai ter um valor mais caro. Mas isso aí é padronizado. O que se torna caro na Amazon é quando a pessoa não tem o Prime, que é R$15 para quem compra livro todo mês, pagar R$15 ou 20 uma vez na mensalidade para não pagar um frete de R$50 para a Amazon e pagar o livro R$108 para um pesquisador, igual esse aqui, que a maioria desses livros que eu faço aqui, alguns são de pesquisa histórica, o pessoal precisa dos livros para uma tese ou alguma coisa, e eles vão pagar o Amazon Prime 20 por mês para ter o livro com frete grátis. Então, vale a pena, porque desse valor aqui, eu queria mostrar o exemplo aqui, desse valor aqui, Guiomar, um exemplo de R$108 do preço de capa do livro, eu recebo R$35 de um livro vendido. Ou seja, você como escritora de uma editora, você vai ganhar R$10, você tem que vender muito livro. Então, é inversamente proporcional. Você vende 1.000 livros, com 10%, você ganha mais no total. Mas se você vendendo um livro, aqui chega a ganhar R$35 no valor de 108 em um livro. Então, é uma questão de proporção. Para um livro, no Amazon, a pessoa ganha mais. Numa editora tradicional, você tem que vender muito livro e consegue ganhar muito mais no preço total, mas não no preço unitário, que geralmente é 10% de direito autoral para o autor. Então, tem essas questões técnicas que é Eu tenho uma importante. pergunta aqui. É só, os alunos têm perguntas? Os alunos que estão ainda na chamada? Acho que não, né? Eu estou fazendo todas as perguntas, estou fazendo a mediação hoje. Continua, Não, Juliano. tranquilo, Desculpa. até desculpa, porque às vezes é uma coisa muito técnica, por isso que eu resolvi fazer essa oficina, Guilmar, porque são 10, 15 anos mexendo com livro, e a primeira vez que eu publiquei na Amazon, vai fazer 2021, são uns 4 anos, 5, trabalhando com esse padrão da Amazon. Então, muitas vezes eu não tinha para quem perguntar, Guilmar. Eu tinha que entrar no site, mandar e-mail lá para o pessoal do TI, da parte técnica, eles têm uma obrigação de te responder em 1, 2 horas, Guilmar. Se você tem um problema com o seu livro, você mandou o livro no KDP Amazon, e o capista errou a capa sua, você tem que revisar, tirar o livro e não consegue, você entra com uma chamada no sistema, eles têm de 2 a 3 horas para te responder. Se você não fala português, eles mandam alguém falar espanhol, pede para alguém falar em francês, em italiano, em tedesco, em castelhano. Eles vão dar um jeito de resolver o seu problema. Eu já tive problemas que eu não conseguia publicar um livro. Esse aqui foi um dos livros que mais deu trabalho e mais eu aprendi. Como são letras dos caracteres grego e hebraico,
você não consegue colocar ele no padrão de língua latina. Você tem que fazer um outro sistema para conseguir imprimir o livro, no caso, em grego ou hebraico. Árabe, você tem que colocar lá, língua árabe. Como eu estava fazendo um livro com nome em português, de uma transliteração, então você faz uma transliteração pelo ISO 182, se eu não me engano, que é a transliteração do grego com os caracteres latinos, para você conseguir imprimir. Só que como ele não conseguia entender que o idioma era diferente do título, ele não imprimia de jeito nenhum, ele dava erro. Então, eu tive que ligar, o pessoal me ligou 2, 3 vezes, às vezes um ligava de Porto Rico, outro do México, para resolver. O único jeito que a gente conseguiu resolver o problema para imprimir isso aqui foi transformar todo esse livro em fotografia. Porque em fotografia ele conseguia imprimir os caracteres em grego em forma de fotografia, ou seja, o PDF desse livro foi convertido em fotografia, em PNG, em JPEG, e todo o livro foi mandado impresso dentro do sistema como fotografia, porque ele não conseguia entender os caracteres gregos dentro da transliteração com letras latinas, porque daí aqui você vê, você que entende grego, Guiomar, Pitágoras e Pitagória, Music, Esti, Skepsi, Toy, Charles Kahn. É a transliteração da tradução grega, mas com caracteres latinos. No caso aqui, você vê o P e o I, Pitagoreia, só que isso aqui não é caracteres gregos antigos. Então, isso aqui é o exemplo que muito trabalho deu, e o interessante é que eu não tinha para quem perguntar. Você entra em contato, eles mandam a parte técnica, você estuda, só que o que eu percebi, Guiomar? Eu fiz essa oficina porque, às vezes, a gente... Ok, você vai na internet, olha lá, você tem vídeos do KDP, Amazon, tudo. Só que, mesmo assim, às vezes chega a ser muito técnico, que eu ficava assim, eu falei, eu não sei nem o que eles estão falando. Porque você torna técnico até um ponto que você consegue, com o tempo, traduzir essa informação técnica para uma linguagem, às vezes, que eu estou falando para alunos da universidade, que eles acham, talvez, é muito ruim, muito diferente publicar na Amazon, mas quando você começa a fazer e mexer, você vê que é muito mais fácil para o autor aprender devagarinho, porque daí você consegue mexer com ferramentas que antes você ficava, geralmente, dependente de várias profissões. Então, ele dá uma gama interessante. Ótimo. E, Juliano, nós estamos quase chegando no finalzinho do nosso tempo, né? Eu queria que você mostrasse a tela inicial. Para uma pessoa publicar um livro, o que ela faz primeiro para ela chegar naquela tela onde ela vai responder aquelas questões e anexar o PDF do livro, tal como você mostrou para nós. Isso. Ela abre o site da Amazon primeiro. Não, ela tem que... Você consegue ver a tela que eu estou olhando aqui? Não, você tem que compartilhar. Desculpa aí. Espera aí que eu vou colocar aqui. Espera aí. Aqui. Só um minuto. Aqui, ó. O pessoal tem que entrar... Aqui, ó. Vocês conseguem ver aí? Sim. Tá. Aqui a pessoa... Eu vou aumentar aqui para ver. A pessoa entra aqui no caso, ó. Aqui cada um entra com o seu
com o seu e-mail, no caso, né? Uhum. Espera aí. Ver se vai aparecer aqui. Espera aí que eu tenho que olhar no meu aqui, que nem eu não sei. Só um momento aí. Sua password. Ok. Não, é que eu não estou no meu computador, eu não sei, a gente grava, depois não usa mais. Aham. Deixa eu olhar que eu estou no celular aqui ao mesmo tempo. Às vezes ele pede para entrar com código aqui. Espera aí. Espera aí. Espera aí, pessoal, desculpa aí. Fica tranquilo. Estamos aguardando. Deixa eu ver se eu entro de outro jeito aqui. Espera aí, Guilherme. É que eu não posso ficar logado em 2 ao mesmo tempo. Compreendo. Então deixa, querido. Não, eu consigo Bom, mostrar você aqui. descreve só para nós. Mas o bom é mostrar, Guilherme. Espera. Quanto tempo tu tem aí? Aham. Temos Pergunta aí para a 10 pessoa. minutos. Espera aí. Espera aí que eu vou fazer isso ligeiro aqui. O problema é que ele está entrando direto aqui, ó, Guilmar. Espera aí. No final não pode... Ver se eu consigo entrar de outro jeito. Seguindo aqui, fazendo seguindo com a peça que seguindo. Não. Conseguiu aí? Guilmar, é que eu não estou no meu computador, estou no computador da minha Descreve esposa. só para nós. Você entrou na Amazon e aí você chega numa. O que você procura quando você entra? Não, é o próprio aqui, ó, KDP. Só procura KDP, é isso? KDP Amazon, aqui, ó. Você coloca aqui, ó. KDP. Vocês não estão vendo essa tela aqui, ó. Aqui, ó. Não. Desculpa agora. Agora sim, desculpa. Aqui. Aqui, ó. Você entra aqui. Você vai ver aqui, ó. KDP Amazon, kdp.amazon.com, PT, Português Brasil. Faça a sua conta. A pessoa vai aqui. Faça o login, publique com KDP, crie um livro. Como publicar na KDP, aqui tem vários tutoriais aqui, ó. Você vai aqui, ó, romances, tudo. Daí, quando você quer, vamos colocar aqui, ó, biblioteca, ó. Daí você tem que entrar com o login, mas você vai ver o mesmo layout.
Uhum. Deixa eu ver onde que tem um outro aqui, ó. Criar um livro. Você vai aqui para criar um livro. Você tem que fazer o login. Uhum. Isso aqui é toda a parte técnica, que não é difícil. Você tem biblioteca com seus livros, relatórios e marketing para fazer alguma... Ação de divulgação. Livro, você deixa ele por 5 dias free, livre, zero, gratuito, e-book no Amazon Brasil. Você consegue mexer desse jeito. Então, tá ótimo, Juliano. A gente acabou a nossa aula. Eu Nossa. queria era apresentar você adequadamente, que eu não fiz isso no início, né? Assim, o Juliano, ele é editor, ele criou a editora Aereret, né? Eu nem sei pronunciar, Ereret, talvez. Não, na verdade, acho que não tem correto, Guilmar, porque a ererete seria do latim com esse Aham, germânico antigo, é, não isso. tem, não tem errado. Mas é um nome bem interessante, né? Ele teve vários prêmios e títulos, a Medalha ao Mérito Literário Inácio José de Alvarenga Peixoto, do Priorado dos Inconfidentes. Ele teve prêmio como benfeitor da Inconfidência, mestre de campo na região dos Inconfidentes também, todos pelo Priorado dos Inconfidentes. Recebeu a moeda comemorativa 300 anos Minas Gerais, do Priorado dos Inconfidentes, né? Coração de Alferes, comandante do Sertão, em Sete Lagoas MG, também pelo Priorado dos Inconfidentes, como mestre estalajadeiro também de Vila Rica. Ele é escritor e editor independente registrado com prefixo editorial na Biblioteca Nacional, é mestre em Estética e Filosofia da Arte pela nossa universidade, né? Isso é importante. Ele é Frater Rosa Cruz, né? Da Ordem Mística Rosa Cruz, né? Ele é membro colaborador do Instituto Histórico Geográfico de São Luís Gonzaga, do Rio Grande do Sul, mestre de campo do Priorado dos Inconfidentes, de Minas Gerais, e membro da ASAS, Associação de Autores de São Luís Gonzaga, também do Rio Grande do Sul. E se graduou em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria, né, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, além de ser técnico em telecomunicações, também lá pelo Rio Grande do Sul. É isso, né? E autor de 14 livros, né? Isso é muito importante, alguns traduzidos, né, para outros idiomas, né? A maioria deles publicados por você mesmo, né, Juliano? Isso é Isso. muito impressionante. Eu espero que os alunos sigam seu exemplo, tá? É isso. E quando vocês precisarem, Guilmar, para a próxima vez, agora que o pessoal teve essa parte introdutória básica, assim, vamos dizer, conceitual, para a próxima vez eu vou fazer daquele modelo que eu falei para você, de fazer a publicação de um PDF, vamos dizer, os alunos agora eles já têm uma noção de como fazer oficina com a própria publicação. Eu não vou explicar isso aqui que eu expliquei, eu vou entrar no site e fazer a publicação online, assim, em tempo real, para eles também poder pegar o PDF deles em casa, olhando aqui a minha tela, eles editarem com o PDF deles. Porque daí, se eu fizesse agora isso aí,
o pessoal não ia ter as ferramentas, não ia ter o login na Amazon, não ia ter o login na academia, não ia E saber muitos muito. não têm ainda um livro, né? Muitos ainda não têm Isto, mas para eles essa. aprenderem, Aham. o que eles podem fazer, assim, ó, Guilmar, é A gente pegar. pode fazer você gravar um tutorial publicando o nosso livro lá da Clarice, que eu vou mandar para você Isto, com pedir, esse, eu né? Aí, consigo fazer, ou eles isso. pegarem um livro, assim, um PDF qualquer um, eles pegar um Aham, PDF de um texto que eles fizeram na sua aula, juntar 10 aham, páginas, ele pode fazer o PDF para teste, publicação Amazon, publica ali, depois exclui ele. Mas para aprender, aham. isso aí ele consegue fazer. Eu posso fazer aqui. Eu acho que isso vai ficar para uma outra ocasião, sabe, Ju? Ah, Porque hoje é a última aula, não, ainda vou fazer uma reposição com ele só, sabe? Mas é a nossa última aula, estamos terminando com chave de ouro com a sua exposição, não, né? eu que Mas eu vou agradeço. te encaminhar o livro da Clarice, que nós vamos publicar com você. Daí E a aí, gente. se você quiser, você transforma num tutorial, né? Mas já foi Perfeito. bastante esclarecedor hoje, né? A sua Eu que agradeço, exposição, Guilmar. tá? E você vai, o YouTube fica gravado, essa exposição sua fica gravada e ela vai para o canal YouTube do Fórum das Letras, Perfeito. tá? Eu que Então a agradeço. Laísa vai encaminhar para você e depois ela vai para o YouTube. Então você Muito bom. vai também poder difundir, se você quiser, mandar para outras Totalmente. pessoas, né? Isso, né? Dessa vez a gente está com esses recursos em forma. Guilmar, então Então tá. para fechar, você faz assim, ó, Guilmar, você faz um sorteio aí de um livro, você faz o sorteio desse livro para alguém e daí me avisa para quem eu entrego depois. Eu deixo com você no IFAQ, faz um sorteio aí com as pessoas, não sei quantas pessoas tem aqui. Ah, que bom! Quem está Eles estão aqui? Tá. aplaudindo essa iniciativa, os Então, alunos. então já faz aqui, ó, Guilmar. Guilmar, já faz aqui, É, ó. Quem responder primeiro, tá. Vamos fazer o ó. seguinte: quando que você nasceu, Juliano? Isso, Quando que você nasceu? chutem aí. Não, fala você. Quando você nasceu, Não. vamos ver quando que se alguém nasceu mais próximo da sua data. Quem que nasceu mais próximo? Ah, tá. Eu ia falar para eles irem escrevendo aqui Não, no não, pode chat. falar. Ah, tá. Então tá. 1900 e. Não, o dia e o mês. Ah, tá. Eu nasci quando São Luís Gonzaga fez 300 anos de fundação das missões jesuíticas do Rio Grande do Sul, de fundação de São Luís de 1687. Eu nasci em 29 de abril de 1987, quando comemorou 300 anos de São Luís Gonzaga. Uhum. Alguém aí nasceu em abril, queridos? Está perto. Então, seu aniversário está pertinho, né? Yasmin nasceu em maio, Edneia também em maio, 12/5. Yasmin, Patrícia nasceu em 29. Você nasceu 29 de abril, é. Isso. Patrícia é porque você está no computador da sua esposa, né? A Frane, dezembro. As meninas que nasceram em maio, qual que é mais próxima da data do Juliano? É Yasmin e Edneia, né? Não, a Yasmin é janeiro, a outra Yasmin. Edneia, dia 12/5. 12 de maio. Então, Edneia ganhou o seu Então, livro. Edneia. Qual é a Edneia? Ótimo. A Edneia que eu conheço do IFAC? Não, é outra Edneia, eu acho. Achei que era Edneia do IFAC. Edneia, você quer mandar para ela pelo correio ou você deixa lá no IFAC com a Neia e ela pega? Eu assino aqui, eu posso assinar aqui, eu deixo no IFAC, então.
Porque eu não sei onde os alunos estudam, se é Mariana, onde que eles estudam? Edné, eles são alunos de vários cursos da UFOP. Então, Edné estuda onde? Em Ouro Preto Não, mesmo? então Mas fala, no campus, vocês... fala, Sim, ela estuda no campus. fala para botar o endereço aqui que eu mando por correio, porque eu não sei qual prédio, não sei... Tá. Edné, me manda o seu endereço, então, para o WhatsApp, né? Que aí eu encaminho para o Juliano para ele Isso. encaminhar o livro para você, tá bom? Eu posto aqui em Cachoeira do Campo, Edneia da Isso. Silva. Pode deixar que eu te mando, querido, depois, tá? Daí eu que agradeço, porque como que é? A gente não pode só a gente receber as coisas, Guilmar. Fica muito E é chato. muito simpático você Não, sortear um livro para a gente, eu que viu, agradeço. Juliano? Muito simpático mesmo. Então, um abraço a todos, queridos, e muito obrigada. Boa noite, Juliano, né? Parabéns pela sua exposição tão Eu que interessante, tão agradeço. importante para a gente. Obrigada. Obrigado a Boa todos. noite. Tudo é bom. Boa noite. Até. Boa noite, querida.